Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de clássico, hoje é dia de Fluminense contra o Vasco, jogo que acontece às 18h30, 6h30 da noite, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E tem novidades. Vasco vai sem Felipe Coutinho, tomou o cartão vermelho contra o Fortaleza no último jogo. E agora vai ter mudanças. Lloyd pode ser titular? Adson pode ser titular? Quem vai ser o titular do Vasco da Gama? Você vai saber nesse vídeo. E outra, clássico não se joga. Clássico se vence. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba, e também para clicar aí no botão do like, porque ajuda a divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então clica no botão do like aí que ajuda pra caramba. Tamo junto? Vamos tentar chegar aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral pra gente que é muito importante. Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes pra gente falar sobre o jogo de hoje entre Fluminense contra o Vasco. Fernando Diniz reencontrando seu ex-clube, o clube aonde ele ganhou a Libertadores. Os tricolores, né, ultimamente aí estão com medo, vamos dizer, né? Tô com receio em relação ao Fernando Diniz no Vasco da Gama. Estão mais preocupados do que a gente. Essa é a realidade. Vamos começar falando aqui sobre o Fluminense, né? O Fluminense ele vai pro jogo de hoje, pessoal, com 3 desfalques, né? 3 desfalques entre aspas. Olha aqui, ó, Fluminense dessa vez, ele não vai poder contar com o Canóbio, né? O atacante que o Vasco queria, do Atlético Paranaense e tudo mais. O Bernal e o Cano e também o Otávio. Então são 4 jogadores, né? Então, Germancano, que a gente conhece muito bem, Otávio, Bernal e também o Canóbio. Esses 4 jogadores aí estão fora do jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Tinha que trazer isso aqui para vocês saberem e ficar por dentro. Agora vamos para as prováveis escalações, onde você pode assistir a partida. Muita gente fica me perguntando direto, onde assiste a partida, João? Onde vai passar? Vamos falar aqui agora. Fluminense contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragens e outras informações da partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premier transmite ao vivo, tá? Inclusive. Vamos lá. Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã neste sábado. A bola rola às 18h30, tá? 6h30 da noite, horário de Brasília, ok? Vamos lá. Onde você pode assistir a partida, pessoal? Você assiste a partida tanto no Premier, tanto na TV Record, então canal aberto vai passar o jogo do Vasco, que é na Record. Play Plus, não conheço particularmente, também na Cazé TV. Na Cazé TV a gente sabe ali que vai passar o jogo do Vasco também, que é pelo YouTube. Então a galera que estiver voltando do trabalho, da faculdade, seja o que for do compromisso, não tem uma televisão para você assistir agora. Você consegue acessar pelo YouTube, pelo seu telefone, e você consegue assistir o jogo do Vasco contra o Fluminense pela Cazé TV. Então, vão lá, assistam, que é muito importante, beleza? Então, Premier, TV Record, Play Plus e Cazé TV. E aí, vamos falar sobre aqui a situação do Vasco, né? Vamos lá falar sobre a situação do Fluminense primeiro. O Fluminense não vence há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. O time também enfrenta uma sequência ruim na competição. Nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Após golear o Aparecidense por 4-1 e se classificar na Copa do Brasil, o Fluminense tenta reencontrar as vitórias no Brasileirão, no clássico, na verdade, com o Vasco da Gama. Já o nosso Vascão, vem como? O Vasco vem de um momento de recuperação sob o comando de Fernando Diniz. Na rodada passada, o time venceu o Fortaleza, provavelmente com a melhor atuação da temporada. Se eu não me engano, foi mesmo, né? E no meio de semana se classificou para as 8ª de final da Copa do Brasil, no suor, né? Contra o Operário nos pênaltis. Com 10 pontos no Campeonato Brasileiro, a equipe no momento está em 13º lugar na tabela do Brasileirão. Suspenso, Felipe Coutinho será desfalque neste sábado, ok? Vamos lá, vamos para a provável escalação aqui do Vasco da Gama. Vamos lá. O técnico Fernando Diniz é a grande dúvida da escalação do Vasco para o Clássico, é quem vai jogar na vaga de Felipe Coutinho, né? Coutinho que tomou o cartão vermelho, o cartão mais bobo ali do Felipe Coutinho
com a camisa do Vasco. Infelizmente, naquele lance do Marinho ali, ele já ia tomar um cartão vermelho ou amarelo, e aí o Coutinho inventou de dar um empurrão na cabeça do Marinho e acabou sendo expulso. Vamos lá. A dúvida é essa, né? Quem vai ser o titular no lugar do Coutinho? O Payet seria o substituto natural. Sempre quando o Coutinho sai do jogo, etc., o Payet sempre entra. Só que o Payet ainda não está em condições de ser relacionado após a lesão no joelho no jogo contra o Ceará. Então, o Payet está fora do jogo de hoje. Então, o Payet não é a opção para entrar ali. O Diniz, ele tem algumas opções no elenco, né? Como o Alex Teixeira, o próprio Benjamin Garré, que pode jogar pelo meio, e até mesmo o Paulinho Paula, caso não queira mexer na formação tática. Vamos lá. A provável escalação do Vasco, pessoal, é a seguinte, tá? Vou até dar um zoom maior para vocês daqui bem melhor. Vamos lá, ó. Léo Jardim no gol. Dupla de zaga, Luiz Gustavo e João Vitor. Lateral direito, Paulo Henrique. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de volante, Tietê e Hugo Moura. Ponta direita, Adson. Meia central, meia de criação que pode jogar no jogo de hoje é o Nuno Moreira. Para mim, a melhor contratação do Vasco nessa temporada. Acho que a diretoria acertou em cheio na contratação do Nuno. E é um jogador ali que vai jogar como meia central, provavelmente, nessa provável escalação do Globo Esporte. E quem vai jogar na ponta esquerda vai ser o Ryan. O centroavante vai ser o Pablo Verratti, tá? Então, bem lembrada aí essa escalação do Vasco pro jogo de hoje. Só que, pessoal, tem essa escalação que tá colocando na tela aí agora, que pode ser essa escalação realmente, ou até mesmo ali mudar o Adson, colocar na esquerda e o Ryan na direita, né? Mas o Nuno como esse meia de criação, né? Pode ser no jogo de hoje. Cara, se ele vai conseguir desempenhar ou não, aí a gente não sabe, né? Até porque o Nuno, ele tá jogando muito bem pelo lado esquerdo. Mas às vezes ele também flutua pelo meio de campo, né? Querendo ajudar ali na construção de jogadas. Bom, vamos esperar. Vamos esperar. A gente vai saber realmente, oficialmente, a escalação uma hora antes da partida, quando o Vasco soltar. Até agora, não tem nada. E a gente vai tentar chutar aqui a provável escalação. Além dessa escalação aqui do Vasco, pessoal, qual pode ser a outra? A outra que o pessoal tava falando é essa aqui, que tá na tela para vocês no campinho. Léo Jardim no gol. Dupla de zagas, Luiz Gustavo e João Vitor. Lateral direito, Paulo Henrique. Lucas Piton na ponta esquerda. Dupla de volante, Tietê e Hugo Moura. O meia central, meia de criação, vai ser o Nuno Moreira. Ponta direita, o Ryan. E na ponta esquerda pode ser o Lloyd Augusto. Sim, o angolano, né? O artista, vamos se dizer, que arrumou maior polêmica no jogo contra o Fortaleza, contra o Operário, perdão, pela Copa do Brasil, pode ser titular no jogo de hoje. O pessoal estava cogitando, segundo, se eu não me engano, era o Joel Silva do Colina em Foco, essa situação do jogador, né, angolano Lloyd Augusto, que pode, assim, ser titular na partida de hoje. Então, a provável escalação do Vasco pode ser essa e, ao mesmo tempo, pode ser essa aqui também. Vamos esperar, vamos aguardar uma hora antes da partida, a gente vai saber realmente qual é a provável escalação, qual é a escalação oficial do Vasco da Gama para a partida. Apesar que também, né, a gente tem o Fernando Diniz como treinador. O Diniz, ele costuma sempre inventar algumas coisas, né? Nos seus antigos clubes, ele sempre inventava alguma coisa. Colocava um volante ali que a gente não esperava, colocava alguém na zaga, enfim. Vamos esperar, vamos aguardar. Tá? Quem tá pendurado pro jogo de hoje, pessoal, porque não pode enfrentar no próximo jogo ali, do Vasco da Gama, o Hugo Moura, se tomar o cartão amarelo, tá fora. O Jair, tomar cartão amarelo, tá fora. Piton, Luiz Gustavo, Paulinho e também o Verratti, tá? Então, cara, muitos jogadores aí, tomou o cartão amarelo, vai estar fora do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, vai ser contra o Bragantino, talvez? Eu acho que é o Red Bull Bragantino, né? A arbitragem para o jogo de hoje, pessoal, vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, tá? De Pernambuco. O assistente 1 vai ser o Danilo Ricardo Simão Maniz, de São Paulo. O assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco também. E o quarto árbitro vai ser o Luciano da Silva Miranda Filho, do Ceará. O VAR vai ser o José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo, tá? Então essa aí é a provável escalação do Vasco. Como que o Fluminense, o Flu-C,
vem para a partida de hoje, né? O tricolor deve ter mudança no time que goleou a Aparecidense na última quarta, né? Pela Copa do Brasil, preservado Thiago Silva, Freitas e Martinelli devem ser os titulares. Suspenso, Nonato está fora da partida. Uma das novidades entre os relacionados deve ser o Meia Lima, que retorna de lesão na coxa. Vamos lá para a provável escalação do Vasco? Do Vasco não, do Fluminense. Fábio no gol, lateral direito Samuel Xavier, dupla de zaga Freitas e Thiago Silva. O lateral esquerdo é o Gabriel Fuentes. A dupla de volante é o Hércules e o Martinelli. Mais à frente, Paulo Henrique Ganso. Ponta direita, Arias. Esse aqui a gente tem que se preocupar, tá? O Arias, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor jogador que tem aí jogando no futebol brasileiro. É um jogador que é totalmente diferenciado. Que se tirou o Arias, esse time do Fluminense morre. Essa é a realidade, né? O time do Fluminense hoje ele é dependente do Arias. E o ponta esquerda é o Serna. O centroavante é o Everaldo. Quem tá fora? Nonato, Otávio, Cano e Canobi. E o Bernal, né? Aqui não tem Aqui não tá falando sobre o Nonato, mas o Nonato tá fora também, tá? Então, importante a gente falar sobre essa situação da provável escalação aí do Flu-C. Bom, pessoal, ó, a agenda do Vasco hoje vai ter 12h30, Futebol 7, Vasco contra o Madureira, Taça do Governador. 12h45 tem a Esportes, né, de Free Fire, do Vasco também. Às 1h, Futsal, Sub-6, Maran e Vasco. Às 2h, Fut7, né, Futebol Sub-7, na verdade. Mará e Vasco, Carioca também. Depois vai ter às 18h30 ali, né, o Fluminense contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E outro ponto também, os profissionais que vão transmitir, né? Trabalhar na narração. Kleber Machado vai narrar na Record, com comentário do Maurício Noriega, Dodô e Salve Espínola, reportagens da Duda Gonçalves e Alexandre Oliveira, e a apresentação da Paloma Tosse, não sei como fala. Lá no Desimpedidos, Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Matson, tá? Premier vai ser a narração do Luiz Carlos Júnior, comentários do Eric Faria e também do Roger Flores. Só não tá falando aqui sobre a Cazé TV, né? Então, gente, é essa a provável escalação do Vasco. Hoje é dia de vencer. Eu acho que nada além da vitória hoje nos importa, né? Ah, João, vai jogar bem, vai jogar mal? Não importa, cara. Não importa, pode ganhar de 0-0, que eu vou estar super feliz. É super importante a vitória do jogo de hoje do Vasco, né? Lembrando, pessoal, vai ter live pós-jogo. Não vai ser quando acabar o jogo, vai ser quando eu chegar em casa. Então, querendo ou não, eu vou pro jogo, né? Então, chegando em casa, a gente vai abrir aquela live pós-jogo pra trocar uma ideia, pra falar sobre tudo com vocês, beleza? Independente se o Vasco vai perder ou ganhar, a gente vai estar ao vivo aqui com vocês. Bom, hoje é vitória, se Deus quiser. Papai do céu vai abençoar, a gente vai conseguir jogar um futebol maneiro, golear o Fluminense, se Deus quiser, cara, tomara. Então é isso, gente, obrigado pela moral, saudações vascaínas, daqui a pouco vai ter uma live também aqui no canal, com o Leco Felipe, direto do Maracanã. Eu não vou estar participando tanto na live, porque eu vou ter um almoço, né, então... Tocando até o alarme aqui, né? Então eu não vou conseguir aí participar tanto da live. Talvez eu entre ali pra dar um alô pra vocês, um abraço e tudo mais, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir participar tanto da live, beleza? Então é isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês e vitória Vascão, se Deus quiser, no dia de hoje.